Bom, vamos começar. Sejam muito bem-vindos a este webinar, cujo tema é Contas a Pagar, e onde iremos também apresentar a parceria que a Conti Systems realizou com a Pagero. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu sou o Eduardo Conceição, sou o CEO da Conti Systems e estou com o Oscar, que é o Partner Manager de South Europe da Pagero. Obrigado, Duarte. É ótimo estar aqui. Muito bem. Oscar, obrigado pela tua presença também. Antes de iniciarmos aqui a conversa ou a apresentação sobre esta solução, que é o tema central deste webinar, eu sugiro que nós apresentemos brevemente a Conti Systems e a Pagero. Portanto, a Conti Systems, começando eu, é uma empresa que está no mercado há mais de 50 anos e hoje em dia é que nós denominamos de um outsourcer estratégico. Nós desenvolvemos soluções que otimizam a comunicação dos nossos clientes com os seus clientes. Portanto, neste caso em particular, que estamos a ver aqui para esta solução, seria com os seus próprios fornecedores. Nós hoje em dia distinguimos por uma capacidade de entrega multicanal e pela segurança da operação, que é um fator que é muito importante para nós. Nós somos certificados ISO 27001, temos também certificações Visa e Mastercard que têm a ver com outras áreas de negócio que não vamos falar aqui hoje, mas que também aplicamos de uma forma transversal à restante organização. E atualmente nós processamos comunicações para muitos bancos, muitas seguradoras e ainda muitas indústrias na área do retalho ou das utilities. A grande diferenciação da Conti Systems neste tipo de soluções, que nós chamamos de uma plataforma que é o Unix, é a capacidade de ser uma oferta modular. E nós adaptamos a cada desafio e integramos as soluções nas operações correntes das empresas. Ou seja, não queremos que os nossos clientes tenham que efetuar grandes desenvolvimentos. Esse esforço fica do nosso lado e dos nossos parceiros, neste caso da Pagero. Oscar, tu queres falar também um bocadinho e apresentar a Pagero? Sim, obrigado, Duarte. I'm going to speak a little bit in English because my Portuguese is not so good, but it's going to be just a couple of minutes. If we are talking about Pagero, Pagero is a company that was born in the 2009 in the Nordic country. But let's say that our business is mainly focused into an electronic invoice solution, offering an electronic invoice solution. But let's say that what we are trying to offer to the world, it's a bit different to the other solution in the sense that we would like to connect buyers and sellers for automated and compliant exchange of invoices and other type of documents, I will say, not only invoices, in order to make easy every process that has to do with the order to cash or purchase to pay. Okay, let's say that our solution will cover the whole world. In fact, we have a network of more than 12 million of companies connected to our network, and we have experience in more than 70 countries regarding compliance. From our point of view, let's say that what we are trying to do is to make easy every process that has to do with the account payable or the account receivable. So in order to do this, let's say that we don't take care about the format of the files to be exchanged between the company and the providers, but also the ERP that is behind. This is one of the, let's say, particular difference that we can find regarding our competitors. There are some other difference, and we can go in deep into our Pagero solution, and then later my colleague will explain much more in detail our solution. But let's say that in general, this is what makes difference the solution of Pagero to the rest of competitors. Duarte, you want to go on with your exposition? Sim, obrigado, Oscar. Eu acho que gostaria também de explicar um bocadinho porque é que faz sentido esta parceria, porque é que a Conti Systems decidiu trabalhar com a Pagero. Portanto, como o Oscar referia há pouco, a Pagero é um líder mundial, ok? E nós, quando procurávamos uma solução para complementar os nossos serviços, porque nós, nas atividades que já fazemos de produção e de comunicação multicanal, além de fazermos muita documentação transacional, também fazemos documentos que são fiscalmente relevantes e também temos documentos que são de natureza puramente financeira, contas a pagar e outro tipo de soluções dessa natureza. E como tal, pegar numa solução e desenvolvê-la de raiz para nós era muito complicado, ok? Podíamos tê-lo feito, como é óbvio, mas fazia todo o sentido procurar um parceiro. E neste caso encontramos na Pagero, de facto, um parceiro com a rede que está, do ponto de vista de compliance, super adaptada à realidade, porque é uma empresa internacional, à realidade de vários países, porque nós também temos clientes na Conti Systems que são clientes multinacionais, que não têm a operação apenas em Portugal, e o facto de podermos trabalhar com um parceiro que está presente no mundo inteiro, para nós também foi um fator bastante diferenciador. Portanto, esta parceria é uma parceria que está a ser trabalhada há quase um ano,
os desenvolvimentos e tudo o que são as adaptações já estão realizadas e estamos perfeitamente disponíveis para começar a entregar desde já valor aos nossos clientes utilizando esta solução da Pagero. Oscar, quer-nos dar a tua perspectiva de porque é que também fez sentido para vocês fazer esta parceria com o Conti Systems? Thank you, Duarte. As you have mentioned, we consider that we look in the Portuguese market, we have found that there's a gap on which the solution that can be offered between Conti System and Pagero can solve this kind of, let's say, issues. In this particular gap, we will say that Conti System can offer what we mention as the data validation, the workflow process before creating, let's say, the document that can be exchanged between the companies. So this particular part will be covered by Conti System that, as Duarte has explained, has a lot of experience in the Portuguese market in so many sectors. And Pagero can complement this kind of solution, offering what I mentioned at the very beginning. I mean, everything that has to do with the exchange of this particular document between customers and providers. So we believe that using this kind of collaboration between both companies, we can offer to the market a very particular solution for the issues that we can see right now, but for sure it's going to happen in the next few months in a very clear moment that we have right now in the Portuguese market. Obrigado, Oscar. Vamos então agora passar a palavra à Susana Maia, da Conti Systems, e ao Duarte Machado, da Pagero, que eles então vão partilhar e vão fazer a apresentação sobre esta solução. Obrigado novamente a todos. Obrigada, Duarte. Muito bom dia a todos, bem-vindos a este webinar. Obrigada pela vossa presença. E eu iria então apresentar o outro Duarte, o Duarte Machado, que nos irá acompanhar neste webinar, e propunha, Duarte, que começássemos por partilhar com a nossa audiência aquilo que é a nossa visão relativamente às contas a pagar, a realidade em Portugal. Desde já, bom dia a todos. Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Duarte Machado, sou Senior Executive Sales com responsabilidade de desenvolvimento do mercado nacional. E sim, é verdade que a faturação eletrónica em Portugal arrancou em 1 de janeiro de 2023. As empresas já têm o conhecimento que, na relação com as entidades públicas, já é necessário o envio de documentos em formato estruturado, mais o formato estruturado chamado CIUS-PT, embora o PDF considera-se uma faturação eletrónica desde que seja assinado digitalmente. Percebemos também uma questão muito importante no mercado. As empresas começaram-se a deparar que, quando necessitam se conectar com as entidades públicas, necessitam de criar uma EDI. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que muitas empresas foram forçadas a responder a esta obrigatoriedade legal utilizando o mesmo broker, o mesmo provider da entidade pública. Isto leva-nos a um conceito de redes fechadas. É um conceito que aumenta os custos elevados na conexão entre o cliente e o fornecedor e tem uma escalabilidade muito reduzida. Para vos dar um exemplo, se nós comparássemos hoje em dia a faturação eletrónica, que é um meio de comunicação, se o comparássemos com a década de 90, quando falávamos das telecomunicações móveis, e aqui na audiência conseguimos perceber isso, porque penso que já somos de alguma idade, percebemos que quando nasceu os operadores de telecomunicações móveis nos anos 90, havia uma dificuldade em de comunicar fora da rede, ou seja, havia a possibilidade de comunicar com outros operadores fora da nossa rede, mas havia custos elevados nessa comunicação. O que se passa com a faturação eletrónica é exatamente igual, porque quando elegemos um operador fora da rede do nosso cliente, temos custos elevados. É isso o conceito de Closed Networks existente em Portugal. E depois, quando falamos de faturação eletrónica, as empresas entendem isso como obrigação, automaticamente leva um custo e não percebem realmente a eficiência que traz o intercâmbio de informação através de dados estruturados, ou seja, as empresas poderem enviar os documentos transacionais, e não quero só falar apenas da faturação eletrónica. A fatura eletrónica é um dos documentos que as empresas trocam entre elas. Estamos a falar como notas de crédito, estamos a falar como ordens de compra, estamos a falar como guias de remessa, guias de transporte, toda a documentação que as empresas utilizam hoje em dia para que se possam, de alguma forma, criar negócios entre as empresas. É verdade, Duarte, e por isso é que nós nos deparamos hoje com muitas realidades em Portugal ainda de processos manuais. Estes processos manuais nos departamentos financeiros conduzem a consumo de recursos, de tempo e, essencialmente, custos significativos da parte das empresas, e é incrível nós pensarmos que o processamento de uma fatura pode variar o custo entre os 10 e os 30 euros. Mesmo quando as empresas procuram a digitalização, o que acontece é que encontram sistemas de captura que são
desatualizados e são pouco fiáveis, e isto leva muitas vezes a gerar aqui a contabilização das próprias faturas com erros. Estes erros também acontecem no próprio processo manual, que leva a que tenham que existir validações e muitas vezes verificações e fazer com que os processos fiquem em stand-by durante demasiado tempo. Para além disto, temos algumas questões legais, nomeadamente com atualizações que são feitas todos os anos e que levam que tenham que ser incorporadas nas faturas e aumentam aqui a complexidade de integração, quando estamos a falar, por exemplo, do QR Code, do código SAFT, são situações que levam ao aumento de complexidade nestes processos. Para além disto, temos o facto de termos diferentes formatos de faturas, diferentes ERPs, o que dificulta a comunicação entre as entidades e os agentes económicos. Eu gostaria também de destacar que a estes fatores que foram aqui mencionados, temos o facto de grande parte da informação não estar digitalizada e termos também o facto de a informação não estar comunicada em tempo real. Portanto, tudo isto leva a que a ligação e a informação acabe por ter aqui uma necessidade complementar de haver um processo que torne tudo mais ágil e simplificado. Eu tenho a certeza que grande parte da nossa audiência se identifica com grande parte destes problemas ou grande parte destas evidências que nós destacamos como situações que acontecem com regularidade no processamento das faturas dos fornecedores. Eu também queria acrescentar, Susana, queria acrescentar aqui um dos principais drivers, além das necessidades que tu mencionaste muito bem no slide anterior, eu queria falar aqui sobre os principais drivers que as empresas atualmente, em termos globais, levam para o processo digital. E quando eu falo em processo digital, eu gostaria de clarificar aqui dois aspectos bastante importantes. Digitalização de processos financeiros nas organizações, e quando falamos no fluxo de contas a pagar, estamos a falar de digitalização com data. O que isto quer dizer? Quer dizer que as empresas poderão enviar informação gerada nos seus sistemas e ela pode ser comunicada para os seus clientes, neste caso, para os seus, neste caso, receber comunicação por parte dos fornecedores no fluxo de contas a pagar. E qual foi um dos principais motivos, se podemos eleger como um dos primeiros, eu não queria pôr isto por uma ordem lógica, mas o controle. As empresas hoje em dia percebem que, além de ter um controle efetivo de todo o seu ecossistema interno das empresas, as empresas desenvolveram sistemas de traçabilidade dentro da sua organização, em vários processos e vários procedimentos, mas torna-se difícil haver um controle end-to-end quando falamos com stakeholders. E quando falamos com stakeholders, estamos a falar de um controle totalmente efetivo e traçabilidade da informação. Hoje em dia as empresas percebem que não só a possibilidade de controlar a informação internamente, mas poder também dar essa possibilidade de poder enviar e haver uma traçabilidade por ambos, neste caso por fornecedores e por clientes, no fluxo de digitalização de contas a pagar. Depois percebemos que as empresas começaram a perceber os ganhos desta comunicação eficiente com data e começaram a criar automatismos de validação. O que isto quer dizer? Quer dizer que muitos ERPs já têm capacidade de criar automatismos, mas esse automatismo, de alguma forma, permite que as empresas possam deixar de ter tarefas manuais e passarem a ter tarefas muito mais automatizadas entre sistemas e as pessoas passem a ter funções mais de análise em vez de qualificação de informação. Depois partimos para um cenário que toda a gente se identifica, que é o cenário de compliance. E se olharmos para Portugal, percebemos que o B2G, ou seja, a obrigação legal que as empresas hoje em dia têm de enviar informados CIUS-PT para entidades públicas, em formatos estruturados, veio através de uma normativa legal. O que se passa em Portugal passa-se nos outros países na Europa e em outros países no mundo. São realidades totalmente diferentes. E o que nós costumamos dizer, o mais importante não é estar em compliance. O mais difícil é permanecer em compliance dentro deste processo. E se olharmos para o processo que nós vivemos como empresa nos últimos 10 anos atrás, com o processo do lockdown e com a situação pandémica, percebemos que as empresas tiveram que se tornar mais resilientes. O que isto quer dizer? Quer dizer que, independentemente de onde é que nós possamos estar, nós podemos ter acesso a toda a informação de uma forma simples e rápida. E não descurar a situação da segurança, porque estamos a falar de dados confidenciais, são relações de negócios entre clientes e seus fornecedores, com muita informação confidencial, e que muitas vezes essa informação tem que ser, de alguma forma, segura na comunicação que se passa entre as empresas. Portanto, quando falamos em PDFs e e-mails, não estamos a falar de uma comunicação muito segura. Quando estamos a falar de comunicação com data, estamos a falar de dados encriptados e estamos a falar, simplesmente, de uma segurança muito mais efetiva. E não deixando por último este processo, mas falando um pouco da sustentabilidade. Quando as empresas se tornam mais digitais,
e mais paperless, percebem que têm ganhos e têm redução da pegada de ecológicas e emissões de carbono. Por isso acaba por ser também uma das formas que muitas empresas a nível mundial acabam por, um dos drivers, a utilizar cada vez mais a digitalização de processos, tanto na parte de clientes como na parte de fornecedores, de uma forma muito mais digital, através de data, através de sistemas. Duarte, já vimos que este processo tem muitas vantagens, mas eu gostaria que tu destacasses aquelas que consideras mais importantes ou mais relevantes para os clientes. Eu gostaria também de destacar aqui, além de destacar essa tua questão, eu queria destacar também algumas das variáveis que parecem ser muito importantes. Quais são os objetivos que as empresas atualmente têm quando iniciam uma jornada digital de contas a pagar? E é importante frisar que contas a pagar não é só uma mudança da própria organização, mas é uma jornada, é um caminho feito com os seus fornecedores. Portanto, acaba por ser um desafio de dois sentidos, tanto com uma empresa, com os seus colaboradores, como com os seus fornecedores e com os colaboradores dos seus fornecedores. Muitas empresas criam objetivos tangíveis, mesuráveis, em termos de savings, em termos de valor, de efetividade e de eficiência na operacionalidade. Se pudermos eleger em termos de savings, percebemos perfeitamente que eliminando tarefas manuais, vamos ter ganhos, quer em custos, como tu há um pouco mencionaste. Um documento, quando entra dentro de uma organização, tem um custo mesurável, um custo direto e indireto no seu tratamento. E eliminação de tarefas manuais, automaticamente estamos a fazer um downsizing em termos de processos. Estamos a falar de processos que deixam de ser feitos por pessoas e passam a ser feitos através de sistemas, de automatismos de validação e de cross-check e de matching de toda a data que se recebe por vinda dos fornecedores. Isto leva-nos a um aspecto muito importante, e acho que as pessoas aqui que fazem parte da área de financeiras percebem que fala-se de dinamização da gestão de erros. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que muitas empresas atualmente, hoje em dia, têm uma gestão mais reativa ao processo. Ou seja, os erros são constantes, os erros são provenientes por outros ecossistemas, por ecossistemas de fornecedores, informação errada nas faturas, informação errada de outros tipos de documentos, que originam que as empresas não tenham só um esforço de tratamento de informação, mas que existe um custo de análise de erro. Portanto, o que nós queremos fazer com este processo e um dos objetivos da digitalização é criar capacidade de uma gestão mais proativa ao processo, em vez de uma gestão reativa. Uma vez mais falando em dados gerados por sistemas, estamos a falar em automatismos de validação, cross-check de informação. Um caso muito prático, se olharmos para uma fatura que recepciona uma empresa, se ela fosse possibilitada a ver um matching automático com uma ordem de compra, esse automatismo faz esse cross-check com data. Podemos falar também sobre as vantagens que existe, o win-win entre fornecedores e clientes, ou seja, evitar taxa de atraso de pagamento ou aproveitar descontos na parte de clientes. Mas um aspecto bastante importante que eu queria falar aqui é melhorar a relação com fornecedores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes existe um desgaste entre o fornecedor e o cliente por uma questão de erros constante, por dificuldades em comunicação, e muitas vezes as dificuldades originam atraso em pagamentos e originam de alguma forma um desgaste que as empresas não gostam de o ter quando se fala com fornecedores. Portanto, quando estamos a falar neste processo digital, estamos a falar em trazer esses diferentes ecossistemas de fornecedores e automaticamente levá-los para uma jornada que eles vão ter realmente um efetivo win-win, ou seja, vão melhorar a sua relação, vão ter a traçabilidade de toda a informação enviada em tempo real, permite-lhes de alguma forma ter uma análise de informação e permite-lhes fazer projeções de cash flow, um exemplo, ou mapas de tesouraria muito mais accurate. E depois, estamos a falar aquilo que falamos inicialmente de um dos drivers, aumentar o controle efetivo de toda a operacionalidade. Imaginem hoje em dia as empresas, e já acontece em muitas multinacionais que trabalham connosco na Pagero, controlar todo o processo, desde a emissão ao envio dos documentos para os seus fornecedores. Acaba por ser realmente um dos principais objetivos. Claro que existem mais objetivos que nós podemos mesurar e quantificar e qualificar no projeto, mas este é um dos principais objetivos que muitas vezes são levantados quando iniciamos um projeto de digitalização de contas a pagar. Eduardo, então faz todo sentido nós falarmos um pouco desta solução que promete ser muito diferente daquilo que nós hoje conhecemos e que ouvimos falar relativamente à faturação eletrónica. Eu começaria por dizer que é uma solução simples, que permite a transmissão de dados entre dois agentes económicos, com a possibilidade de otimizar este processo ajustado à realidade de cada um. Sim, Susana, o que a Pagero quer fazer, e o meu colega Oscar mencionou no início, a Pagero tem uma enorme ambição de transformar este processo analógico, com diferentes tipos de submissão, num processo simples,
em que hoje em dia se possa trocar informação entre clientes e fornecedores de uma forma simples. Eu quero-vos só dar um pequeno exemplo, eu costumo dar muito este exemplo. Se nós olharmos para nós como utilizadores de tecnologia hoje em dia, nós pessoas, é muito fácil hoje em dia enviar comunicação para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Ou seja, só necessitamos saber qual é o e-mail, o contacto do WhatsApp, o número telefónico, nós estamos automaticamente possibilitados de enviar data entre pessoas de uma forma simples e rápida. Porquê é que nas empresas hoje em dia não é assim tão simples? Porquê é que nas empresas hoje em dia, quando falamos em comunicação entre empresas, se torna complicado? Porque existem N variáveis, N processos que se torna complexo. O que a Pagero quer é, de alguma forma, simplificar todo este processo através de uma única conexão. Isto leva-nos ao próximo slide, em quando falamos que um dos aspectos que simplifica este processo, comparativamente com outros no mercado, em Portugal, em termos mundial, é a simplicidade da conexão. O que é que isto quer dizer? O que é necessário, depois, uma empresa poder receber documentos de uma forma simples e rápida com a Pagero? Existe apenas uma simples conexão. Essa conexão possibilita o intercâmbio de documentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que possibilita o nosso cliente receber documentos em formato estruturado de acordo com o seu RP e poder enviar documentos em formato estruturado de acordo com a capacidade tecnológica de cada fornecedor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que através de uma simples conexão possibilitamos que os nossos clientes possam receber informação através de data em compliance em qualquer parte do mundo. Muito bem. Duarte, e sabemos que há fornecedores com realidades muito distintas. Podes clarificar à nossa audiência como é que é possível chegar até eles? Sim, poderei explicar, mas eu queria falar sobre um conceito. No início falei do conceito Closed Network, que se rede fechada. Eu queria falar agora um pouco sobre o conceito de rede aberta. Nós na Pagero, o nosso conceito é rede aberta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós recebemos qualquer tipo de formato, conectamos com qualquer tipo de broker e não impomos regras aos fornecedores dos nossos clientes. Isto é importante porquê? Porque se um fornecedor já tiver um broker preparado para enviar faturação eletrónica, poderá enviar faturação eletrónica sem ter que mudar de broker e sem ter custos nem barreiras tecnológicas que, de alguma forma, desmotivam esta alteração do processo. Mas eu gostaria de categorizar no mercado nacional e pela experiência da Pagero no mercado nacional nos últimos 3 anos, em projetos envolvidos, nós podemos categorizar por 3 tipos de fornecedores. Normalmente, a Congresso em Portugal e pela nossa tecido empresarial, percebemos que 87% das empresas em Portugal são PMEs, portanto, são empresas que de alguma forma não têm capacidade tecnológica. Quando falo em capacidade tecnológica, estamos a falar nos desenvolvimentos dos últimos anos em tecnologia dentro das próprias organizações, não têm RPs evoluídos, portanto, essa tipologia de fornecedores é muito existente e teremos, quando olhamos para um processo de digitalização de fornecedores, temos que englobar qualquer tipo de fornecedor, independentemente da forma tecnológica, do ecossistema digital que eles se encontram. Depois temos fornecedores sem faturação eletrónica, mas já têm um RP evoluído, já trabalham com um RP capaz de gerar dados, mas não têm um broker de faturação eletrónica. E depois temos outro tipo de fornecedores, que é os fornecedores que já têm um broker de faturação eletrónica. Em Portugal passa-se muito este processo porque muitas das empresas já utilizam um broker para responder a uma necessidade legal de uma entidade pública e poderão utilizar esse mesmo broker para enviar faturação eletrónica para os nossos clientes sem causar qualquer alteração no seu atual, digamos, modelo que tem atualmente com o seu provider. Duarte, e poderás também explicar e complementar essa informação, como é que são feitas essas ligações com os fornecedores? Eu gostaria também de destacar duas realidades importantes. Quando falamos em digitalização de contas a pagar, falamos na dificuldade das empresas adotarem o formato eletrónico no business to business, ou seja, porque não existe uma obrigatoriedade legal que obrigue as empresas a enviar faturação eletrónica para os seus clientes no business to business. Portanto, o que nós temos de garantir é capacidade de adoção por parte dos nossos fornecedores ao envio de documentos em formato eletrónico, não só na ótica de integração do nosso cliente, receber dados dentro do seu sistema, dentro do seu RP, que eles possam ser integrados e ser validados dentro do seu RP, mas possibilitar que os fornecedores que não tenham tecnologia, que não dispõem de tecnologia, poderão ser, de alguma forma, adotar esta forma de tecnologia. Portanto, qual é o principal, digamos, diferenciador da Pagero? A Pagero, junto dos fornecedores dos nossos clientes, possibilitamos o envio de faturação eletrónica de uma forma gratuita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, se tivermos clientes, ou fornecedores, peço desculpa, se tivermos fornecedores que não têm tecnologia e que, de alguma forma, irão iniciar este processo digital com o seu cliente, utilizando a plataforma freemium da Pagero, estão dispostos a enviar faturação eletrónica para o seu cliente e conseguir ter a traçabilidade e toda a eficiência do envio de documentos em formato eletrónico. Uma vez mais, estamos a falar em formatos de dados estruturados. Depois, temos a possibilidade de conversão de ficheiros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que
No mercado nacional e no mercado mundial existem N DRPs e cada RP gera dados, gera formatos distintos. E o que nós fazemos na Pagero, na prática, somos uma empresa, quando falamos de formato, estamos a falar de uma situação agnóstica. Para nós é indiferente qual é o formato gerado, qual é o sistema gerado, porque nós conseguimos de alguma forma converter no formato correspondente. Atualmente vos quero dizer que atualmente dispomos já de 120 formatos, que são os maiores formatos universalmente utilizados, quase uma situação plug and play, ou seja, não há qualquer alteração que a gente possa fazer em transformar um formato gerado por um RPX e transformar num formato que é necessário ser integrado no RPY do nosso cliente. E depois, um aspecto que é as vantagens de trabalhar com uma rede aberta. É a ligação com outros brokers de faturação eletrónica. Em Portugal existe N brokers de faturação eletrónica. A Pagero em Portugal, e falando exclusivamente em Portugal, mas podemos falar em termos mundiais, temos um grande número de acordos de interoperabilidade com vários operadores em várias partes do globo. Em Portugal temos 90% dos operadores em Portugal temos um acordo de interoperabilidade. O que é que isso permite? Permite que caso um fornecedor já utilize um broker, como mencionei há pouco, poderá enviar faturação eletrónica de uma forma simples e rápida, porque ele já percebe a eficiência e para ele é mais um cliente em que ele tem que enviar os documentos em dados futurados. Queria falar aqui um aspecto importante que é PayPal. Em Portugal ainda não se fala muito na PayPal, porque ainda não iniciamos o âmbito business to business. A PayPal basicamente é um protocolo de brokers que simplifica todo este processo. Na prática, o que a PayPal faz é, uma vez ligados à PayPal, tem acesso a tudo que a PayPal possa dar. Atualmente a PayPal utiliza-se nos países da União Europeia, mais na área nórdica, e está neste momento no mercado asiático. O Japão vai ser um próximo país a iniciar a faturação eletrónica, como a China. Portanto, a PayPal vai ser, digamos, o grande driver para que as empresas possam simplificar todo este processo, e a Pagero faz parte desta rede PayPal a nível mundial. Duarte, complementando a informação que acabaste de passar à nossa audiência, era importante também aqui termos uma noção de como é que são envolvidos os fornecedores neste processo. Uma vez mais, eu gostaria também de fazer um pequeno passo atrás. Nem toda esta capacidade de adoção garante, efetivamente, uma adoção por parte dos fornecedores à faturação eletrónica. Não o facto de a gente poder disponibilizar aos fornecedores, nossos clientes, uma forma grátis de enviar faturação eletrónica, não estar totalmente adaptado aos diferentes sistemas que eles poderão ter e não tendo a cor de interoperabilidade não é o fator-chave de sucesso. Ou seja, o fator-chave que termina realmente o sucesso em níveis de 80% é o onboarding de fornecedores. O que é isto do onboarding de fornecedores? Muitas vezes as pessoas confundem o onboarding de fornecedores com uma comunicação para os fornecedores, ou seja, dizer aos fornecedores, senhores fornecedores, a partir do dia X, iremos receber documentos de faturação eletrónica e para isso vou ter que contactar o nosso provider Y. Isso não é onboarding, isso basicamente é uma comunicação ao mercado, aos fornecedores, a dizer que a empresa vai começar a receber dados estruturados e o broker é X, portanto vão ter que utilizar aquele broker para enviar dados estruturados. O onboarding da Pagero é um serviço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós elaboramos uma estratégia de contactar fornecedor a fornecedor, entender as reais necessidades de cada fornecedor, adaptar a tecnologia para que esse fornecedor possa enviar faturação eletrónica e, mais do que tudo, estabelecer um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que esse fornecedor sinta-se confortável nesta jornada digital. E através dessa comunicação e dessa elaboração de uma estratégia, muitas vezes elabora-se uma estratégia baseada em prioridades, ou seja, iremos de uma forma eleger quais são os fornecedores prioritários que realmente é necessário iniciar este processo, como os fornecedores de baixa prioridade ou os fornecedores realmente urgentes. Por isso, há várias formas de comunicar. A Pagero faz todo este processo. Isto, de alguma forma, simplifica junto do nosso cliente toda esta jornada. Porquê? Porque todo o trabalho de onboarding, de captação e de comunicação e de clarificação de dúvidas é feito para a Pagero e faz parte do nosso serviço de AP, ou seja, gestão de contas a pagar com os nossos clientes. Uma vez mais, gostaria de mencionar, isto é uma jornada digital, dinâmica e não estagnada. Muitas vezes, as pessoas pensam porque se está preparado para receber faturação eletrónica, a empresa está preparada para iniciar o processo digital. Nós na Pagero, este é o primeiro stage. A empresa está preparada para receber dados de formato eletrónico, é o primeiro passo para se começar a ter realmente o projeto em andamento em termos de explicação aos seus fornecedores das vantagens inerentes ao envio de formato eletrónico. Agora, eu gostaria de destacar, e falando aqui também da diferenciação, o papel da Conti Systems como um parceiro complementar neste processo, nomeadamente na integração dos dados e da informação que é traduzida por parte da Pagero,
diretamente nos sistemas do cliente e, por outro lado, criando também workflows que permite a validação desses dados, o que torna ainda a informação mais fiável. E temos aqui 2 exemplos que poderíamos partilhar convosco, nomeadamente no que diz respeito à validação. Podemos estar a falar de workflows de validação, por exemplo, onde as ordens de compra são também validadas e comparadas com as respectivas faturas, ou, por exemplo, a informação das notas de crédito com as faturas correspondentes. São exemplos que nós temos, que estamos a dar, como, por exemplo, para a validação de workflows de validação destes processos e que confirmam, efetivamente, que a Conti Systems é um parceiro fundamental para a integração destes dados. Sim, sem sombra de dúvida. Ou seja, o Duarte Conceição e o Oscar falou o porquê desta parceria em Portugal, o porquê que há um acrescentar valor à solução da Pagero no mercado nacional. Quando falamos em faturação eletrónica, uma vez mais, não me querendo repetir, estamos a falar em intercâmbio de dados entre empresas. Dados é a única forma de integração. Um PDF não é um documento integrado. O PDF obriga a uma qualificação e, posteriormente, a uma integração dentro do sistema. O que nós queremos trazer para o mercado é a eficiência na forma como se comunica com os seus fornecedores. Portanto, muito mais do que comunicar é integrar. E o valor que nós vemos com a Conti Systems é todo o workflow de validação dentro da organização, ou seja, permitir que a informação chegue às empresas, que seja totalmente accurate, totalmente precisa, para que as empresas tenham realmente alocado, de alguma forma, alguma tecnologia alocada na análise de informação real, sem erros. E a validação acaba por ser um fator determinante. Como tu disseste há pouco, é uma forma muito simples de demonstrar isso. Imagina hoje em dia vocês receberem uma fatura de um vosso fornecedor. Antes de ela entrar no vosso sistema, no vosso RP, exige um work validation que vai comparar os dados da fatura com a ordem de compra inicialmente emitida. E quando a fatura entra dentro do RP, já aparece pré-validada. São vários stages que de alguma forma eliminam num processo analógico e manual. Portanto, essa mais-valia é na work validation, naquilo que a Conti Systems tem como experiência, como o Duarte frisou nos últimos anos, em criar essa possibilidade de validação de data, e aí sim conseguimos ter uma solução totalmente end-to-end, com valor acrescentado não só em comunicação, como em integração entre sistemas. Exato, Duarte. Muito bem, eu propunha que fizéssemos aqui um breve resumo de tudo aquilo que fomos dizendo ao longo desta apresentação e que permite sintetizar as grandes vantagens desta solução. Eu gostaria de realçar um pequeno resumo na prática, é muito mais do que minimizar os erros no processo, porque automaticamente a digitalização traz-nos isso, traz-nos ganhos de eficiência, traz-nos as empresas terem savings. E hoje em dia posso-vos dizer que em projetos que nós fazemos atualmente em Portugal, e já são alguns clientes, já estamos atualmente a trabalhar connosco em Portugal, estamos a falar de savings acima de 50%, comparativamente com processos analógicos. Muitas empresas têm data capture para captar dados de PDF. Não é necessário ter data capture quando temos uma solução totalmente feita com data, gerada com data por diferentes sistemas e que poderem ser incorporados num único só sistema. Portanto, estamos a falar de uma solução que ganha eficiência. Como falei há pouco, redução de custos. As empresas hoje em dia, e acredito no mercado nacional, e aquelas conversas que eu tenho tido com as empresas e com alguns C-level de algumas empresas, as empresas vão investir, as empresas que investirem em tecnologia vão investir numa ótica de redução e ganhos de eficiência. Quando falo em redução de custos, falo em redução em termos de procedimentos e em termos de operacionalidades, mas fazem ganhos de eficiência, tornarem-se muito mais competitivas e focadas no seu core. E depois, temos um aspecto bastante importante, que é ter informação disponibilizada em tempo real. O que isto quer dizer? Quer dizer que se eu hoje precisasse de ver qual é o número de faturas que entrou dentro da minha empresa, qual é o valor que atualmente tenho em faturas na minha empresa, eu consigo ter essa análise de informação em tempo real, sem necessariamente ir buscar essa informação em vários departamentos, segmentá-la e analisá-la. Muitas vezes utiliza-se o Excel para se poder fazer uma compilação de toda essa informação. Tendo data disponibilizada em real time, permite-nos fazer análise em real time. Por isso, a maior vantagem é ter informação disponibilizada em tempo real, em qualquer parte, não necessariamente estando na empresa, basta ter com o computador com acesso à internet ao seu sistema. E depois, estamos a falar do último cenário, que é uma digitalização generalizada. Isto não é um processo, como eu costumo dizer, não é um processo egocêntrico numa empresa. Muitas empresas falam em ecossistemas, muitas empresas têm um conceito de ecossistema. Ou seja, as empresas
procuram o melhor para elas, mas o melhor para elas muitas vezes não é o melhor para os seus stakeholders. Portanto, tem que haver uma capacidade de trazer uma jornada em que os seus fornecedores, quando falamos de gestão de contas a pagar, entendam realmente os ganhos da eficiência deste processo. Portanto, além de ser uma mudança dentro do nosso cliente, é uma mudança do workflow dos seus fornecedores e eles percebem perfeitamente esse ganho de eficiência. Era isso que eu gostaria de sublinhar nesta nossa conversa de hoje. Muito bem, Duarte, eu penso que seja justo nós dizermos que é uma forma de democratizar a solução de contas a pagar, tanto junto dos agentes económicos. Eu agora iria passar a palavra à Filipa Castelo relativamente às questões que foram sendo colocadas ao longo do nosso webinar. Obrigada, Susana, é verdade. Vamos ter agora uma pequena sessão de Q&A. Eu pedia a todos que colocassem as questões que possam ter no chat, portanto, na janelinha de chat, e fazia já isto para poderem já pensar nas questões e irem colocando. Enquanto me apresento, portanto, o meu nome é Filipa Castela, sou responsável de marketing na Conti Systems e gostaria, antes de mais, de agradecer à Susana, ao Duarte Conceição também e ao Oscar pela boa conversa que acabámos de ouvir. Entretanto, por favor, não hesitem em deixar as vossas questões no chat. Se vos surgir algumas questões posteriormente, têm aqui o meu e-mail e o e-mail da Susana. Prontamente entraremos em contacto e responderemos às vossas questões. Entretanto, eu vou então colocar aqui uma questão. Duarte, estás por aí ainda? Estás. Duarte Machado, Duarte Conceição. Duarte Machado. Ok, porque temos dois Duartes aqui. É verdade, fui pouco específica. Duarte, tenho aqui uma questão que diz: a nossa empresa já tem uma solução de emissão de faturação eletrónica. Faz sentido na mesma ir para uma solução deste género da Pagero? Faz todo sentido. Faz todo sentido por uma questão muito simples. Uma vez que já tem uma solução de enviar para os seus clientes, já percebe a vantagem dessa eficiência. E trazer isso para a gestão de contas a pagar com outro provider permite comparar níveis de serviço e uma experiência digital totalmente diferente. Portanto, uma empresa que já tem um processo IAR, faz todo sentido iniciar um processo IP em termos de ganhos de eficiência. Ok, obrigada, Duarte. Acho que ficou claro. Eu tenho aqui outra questão, Susana, penso que será uma boa questão para ti, que é se existe algum encargo do lado dos fornecedores para acederem a esta solução. E assim, temos aqui duas situações. Uma situação em que, para os clientes que já têm um fornecedor para faturação eletrónica, como a rede Pagero ou uma rede aberta, não há qualquer custo associado à integração de documentação no processo. Depois temos situações em que há clientes que têm o IRP já evoluídos e que pretendem fazer a integração desta informação. Neste caso, há um pequeno custo, mas não é nada comparado, por exemplo, com os custos do integrador, portanto, de um processo de integração por parte do integrador. No entanto, para todos os fornecedores que não têm acesso a esta tecnologia ou para qualquer outro tipo de fornecedor, há sempre a possibilidade de acederem à plataforma Premium, peço desculpa, agora enganei-me, para o envio da documentação. Concluindo, portanto, não há aqui qualquer custo associado ao processo de integração, de investimento da parte dos fornecedores, a não ser que exista, de facto, a necessidade de integração de informação dos ERPs para os clientes e fornecedores que há pouco referi. Obrigada, Susana. Eu vou aproveitar para fazer-te já uma outra questão, que é: quanto tempo mais ou menos é que poderá demorar a implementação de um projeto deste género? Portanto, a implementação é um processo que é uma jornada, portanto, é um processo contínuo, ou seja, é um processo em que nós vamos integrando os fornecedores, dependendo da complexidade, portanto, também da própria empresa, porque há empresas que têm uma carteira de fornecedores maior do que outras, e dependendo da volumetria desses próprios fornecedores. Portanto, no arranque vai ser priorizada, neste caso, os fornecedores que têm maior volumetria, que têm maior número de faturas, e esse processo vai sendo feito ao longo do tempo. O que podemos aqui garantir é que estas evidências, estas melhorias vão ser logo passadas e vão ser logo notadas por parte dos departamentos financeiros. Portanto, esta jornada é uma jornada contínua, mas que vão ter logo evidências ao longo desta jornada das melhorias que vão ter no departamento financeiro com a integração dos fornecedores, que vai sendo feita, obviamente, de acordo com a volumetria, de acordo com, neste caso, a dimensão da carteira dos fornecedores.
Não sei se Obrigada, respondi à questão, espero que sim. Eu acho que sim, acho que ficou claro, mas de qualquer forma, se ficar alguma questão, claro que não hesitem em contactar essa questão. Duarte, só tenho aqui mais uma questão, Duarte Machado, que eu acho que é uma questão muito interessante que tem a ver com o suporte, que é se existe suporte em Portugal para este serviço. Nós atualmente, a Pagero, somos uma empresa global e na prática Portugal e Espanha estão englobados no suporte em Madrid. Nós atualmente na equipa de Madrid de suporte temos pessoas portuguesas a utilizar prestar o serviço de suporte aos nossos clientes nacionais. Também queria frisar que a nossa equipa de suporte em Madrid faz suporte em sete idiomas. O que é que isto quer dizer? Nós temos pessoas a falar 7 idiomas nativos para fazer não só o suporte de Portugal, como o suporte de outros países na União Europeia e no mercado asiático. Queria também frisar em termos de CLAs. Isso é bastante importante, porque a Pagero tem um serviço de excelência, ou seja, é uma empresa que disponibiliza aos fornecedores e aos nossos clientes a utilização do suporte 24 horas de 7 dias por semana. Posso-vos dizer que o nosso CLA de resposta por e-mail é de 1h30. Posso-vos dizer que o índice de satisfação dos nossos clientes em termos globais é de 98% prestado o suporte, ou seja, depois de ter feito o suporte, os nossos clientes submetem basicamente o questionário onde é que eles falam como é que correu essa experiência em termos de resolução do problema. Outro aspecto importante, uma vez mais voltando a frisar, o nosso suporte é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao telefone, ou seja, isso permite realmente uma confiança nessa solução, não só para o nosso cliente, mas sobretudo para os fornecedores dos nossos clientes, que necessitam muitas vezes de ter um suporte ativo 24 horas por dia. Obrigada, Duarte, eu acho que é realmente importante perceber, porque se não funcionar para os fornecedores, não vai funcionar para ninguém, é verdade. Olha, muito obrigada, eu neste momento não tenho mais questões colocadas aqui no chat. Reforço mais uma vez a todos os que nos estão a ouvir, qualquer questão que tenham, por favor, não hesitem em contactar-nos. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os oradores, à Susana, ao Duarte, ao Oscar e ao Duarte Conceição também. E assim encerramos o nosso webinar. Ao encerrarmos a questão, queria reforçar, vai aparecer um pequeníssimo questionário. Nós agradecíamos muito que o pudessem preencher, porque é sempre informação que é muito relevante para nós. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta conversa. Espero que nos possamos encontrar em breve. E o resto, uma boa semana. Obrigada. Obrigado, boa semana. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.